Olá, estamos começando mais um programa Terceiro Setor. E hoje nós vamos tratar de uma questão que é um desafio, um dos grandes desafios da humanidade. Na agenda global, nós temos pelo menos 3 assuntos que significam este desafio. Eu me refiro às questões ambientais, eu me refiro ao terrorismo e, finalmente, à questão das drogas. Sobre esse assunto, nós temos a honra de receber aqui o Dr. Fabrício Selbmann, que, além de uma grande experiência no tratamento da questão, hoje dirige uma instituição é administrador de uma organização chamada Recanto Paz. Seja muito bem-vindo, Dr. Fabrício. E eu vou começar lhe fazendo uma pergunta que é uma pergunta que está aí na boca do mundo, na boca do povo, na boca dos nossos telespectadores. Nós gostaríamos de saber como começou a experiência e que experiência é essa. Mas antes do senhor falar, nós vamos assistir um videotape que traz as imagens desse belo trabalho que o senhor administra. Maravilha. O Grupo Recanto foi fundado em abril de 2008 e é um centro de recuperação para o tratamento de dependentes de álcool e outras drogas. 12 Passos é um conjunto de princípios espirituais, não religiosos, que, se praticados por um determinado indivíduo que tem problemas com determinadas substâncias, ele consegue 3 coisas, nada mais além disso, mas consegue essas 3. Parar de usar drogas, perder o desejo compulsivo obsessivo por elas e encontrar uma nova maneira de viver. Na última vez que eu usei minha droga, cheguei em casa na madrugada, encontrei minha mãe na minha cama, deitada, com um terço em cima dela. Quer dizer, na mesma hora me bateu uma maior depressão e vi o que eu estava fazendo com a minha mãe, né? Uma senhora passando noites acordada, me esperando, porque eu utilizava droga mais no horário da noite. E nessa noite eu não dormi. Eu comecei a rezar, pedir muito a Deus que me desse força para uma orientação para que eu viesse sair dessa vida. Agora, um dos últimos fundos de poço que eu vim realmente acordar para onde eu estava indo realmente, assim, que eu sabia que eu ia morrer se eu continuasse vivendo aquela vida, né? O cara tentou me matar quase que na frente de casa, né? Umas casas antes da casa da minha avó, por acerto de conta, né? Assim, deu 4 tiros em mim, quase que feriu uma pessoa inocente que estava do meu lado, assim, no carro. O cara passou na moto e deu 4 tiros. Depois disso eu vi que aquela vida não tinha mais para onde correr. Já tinha passado por prostituição, já tinha passado por cadeia, só faltava a morte. Aí foi quando eu levantei a mão e disse, eu me rendo. Eu não quero mais viver nessa vida. Se eu continuar vivendo aqui, realmente vou morrer. Cheguei pro meu pai já não acreditava mais em mim, nem eu acreditava que eu podia encontrar outra saída para aquela vida, né? Cheguei e falei, pai, eu não aguento mais, eu quero mudar de vida, eu quero sair dessa. O primeiro passo fala sobre admissão, aceitação e rendição, de que um determinado indivíduo tenha uma doença chamada adicção. Nesse primeiro passo ele vai poder ter essa oportunidade de se conscientizar que tem uma doença e a necessidade de tratamento. O segundo passo fala sobre a necessidade de fé e sanidade, onde nesse passo se desenvolve uma crença em um poder superior e que com a prática dessa fé nesse poder superior, da escolha do indivíduo, ele pode se recuperar em sentido de se tornar mais são, ter mais sanidade do que viver de maneira tão insana como vivia há algum tempo atrás, em seu uso de drogas. É o único passo que fala de drogas, que eu pude admitir as minhas impotências, que eu vim saber que eu não posso mais ter contatos com pessoas nem lugares onde eu vivia antes, que eu tive que me render totalmente ao programa, que não tinha outra solução, tem que me render e aceitar a minha doença. Foi um dos passos mais importantes, eu não digo que é o mais importante porque cada um é diferente, cada um você tem um conhecimento maior de você mesmo, né? O terceiro passo fala sobre entregar a vontade
e a vida, né, dessa pessoa aos cuidados de um poder superior. Esse poder superior recém-encontrado nesse segundo passo. O quarto passo fala sobre um inventário pessoal destemido e minucioso sobre a vida dessa pessoa, onde lá ele vai relatar toda a vida dele. E assim fará o quinto passo, que ele vai admitir para ele mesmo, para outro ser humano e para um poder superior, a natureza exata das falhas dele. E com isso ele vai adquirir uma certa liberdade, né, daquilo que ele viveu no passado, ou pelo menos a capacidade de lidar com todas essas histórias de uma maneira melhor. Foi onde eu vim começar a identificar meus defeitos de caráter, que eu também não sabia nem que tinha tantos defeitos assim. Através desse passo eu vim também conhecer, saber tratar os meus sentimentos, as minhas frustrações, meus medos, minhas culpas que eu carregava por tanto tempo. O sexto e o sétimo passo fala sobre remoção de defeitos de caráter, né? Onde através dessa crença recém-encontrada também no segundo e no terceiro passo, ele vai poder humildemente pedir, né, orientação, ajuda diante de alguns determinados defeitos de caráter que essa pessoa possa ter e que fez essa pessoa usar drogas durante algum tempo. Não acreditava em Deus, meu Deus naquele tempo era ou dinheiro ou revólver. Hoje eu acredito que um Deus me tirou daquela vida que eu estava, né? O oitavo e o nono fala sobre reparações, consigo mesmo e com pessoas, que fez e que praticou, né? Causou danos. O décimo passo fala sobre inventário pessoal, a admissão, né? A honestidade de fazer um inventário pessoal por escrito ou até mesmo mental e tentar identificar alguns erros, algumas dificuldades que essa determinada pessoa passou por esse dia, né? Dia após dia ela faz isso e tenta admitir prontamente, automaticamente mudar e tentar reparar os erros que ela cometeu em um determinado dia. Então, para começar a me tratar, eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Foi então que comecei a identificar, desde os meus 3 anos de idade até hoje, as minhas frustrações, as minhas alegrias, a minha perda de domínio. O 11º passo fala sobre oração e meditação. É um relacionamento muito mais prático e íntimo e mais profundo também com o poder superior, né, também recém-encontrado no segundo e no terceiro passo, onde através de oração e de meditação essa pessoa possa praticar muito mais a vontade desse poder superior, da compreensão dela, do que a sua própria vontade, né? E o 12º passo e último passo fala sobre, através da prática desses 12 passos e como resultado disso, procuramos levar a mensagem para aquele adicto, para aquela pessoa que ainda tem problemas com drogas, para que essa pessoa encontre recuperação, né? É um processo de troca de experiência e o 12º passo oferece isso. As imagens que nós vimos diz muita coisa, mas o seu testemunho, Dr. Fabrício, dirá muito mais. Conte a história para nós do Recanto Paz. Perfeito. Na verdade, eu conheci uma instituição em Santa Catarina. Eu morava na cidade de Joinville. Eu conheci uma instituição que é uma comunidade terapêutica. E essa comunidade terapêutica, ela era muito simples, muito humilde. Uma pessoa, um rapaz que era um alcoólatra em recuperação. E esse rapaz não tinha nenhum recurso financeiro. E ele pegava pessoas da rua, levava para dentro dessa instituição. E eu pensei, por que não, né, tentar seguir esse exemplo, por que não fazer isso? E é claro que daí a gente buscou um trabalho um pouco mais formatado disso, né, e fazendo pós-graduação em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, eu e minha esposa fizemos esse trabalho como conclusão de curso. E esse trabalho nos serviu, é claro, para nos formar, mas depois disso serviu para que eu pudesse convencer uma pessoa que é dono de uma instituição há 9 anos, na cidade de Jaguariúna, em São Paulo, e essa pessoa me disse exatamente assim: se tudo o que você estiver me falando, se a necessidade de Recife, se a necessidade do Nordeste for essa, eu lhe ajudo. E ele veio passar férias em João Pessoa, pegou uma revista, na época no hotel, e viu uma reportagem sobre crack, pegou um carro, veio até minha casa. Eu estava namorando uma
uma chácara há muito tempo, eu não tinha um recurso para isso. E ele foi até essa chácara comigo. Quando ele chegou lá, ele falou, compre. Me deu todo o know-how, me deu os contratos, treinou as pessoas que trabalham comigo. E depois de 4 meses, o meu sonho formado, ele apertou minha mão e falou, até logo, seu sonho está formado. E me deu uma condição muito benéfica para que eu voltasse esses recursos para ele. Ô, Fabrício, então foi um sonho, um trabalho acadêmico. Isso. E que o destino fez com que se tornasse uma realidade concreta e transformadora. Exatamente. Em quanto tempo você implantou isso e hoje como é que está funcionando o Recanto Paz? Na verdade, nós já temos a instituição 1 ano e meio e ela sempre deu muito certo. Na verdade, desde o primeiro momento, onde que a casa só suportava 24 pessoas, o tempo para que ela fosse lotada foi muito rápido, exatamente pela necessidade. E hoje nós reformamos, ela hoje comporta 60 pessoas e já temos uma segunda unidade que comporta mais 50 pessoas e estamos lotados, graças a Deus. Mas isso foi pelos resultados do trabalho, né? Hoje, dentro de a metodologia usada é uma metodologia onde que nós temos psiquiatra, nós temos um médico clínico, nós temos um psicólogo, nós temos um valor absolutamente acessível a esse tratamento. E nós temos... que depois o senhor falasse um pouco sobre essa questão do valor acessível, sim, qual o diferencial, mas perfeito, essa interrupção é só para dar sem problema, uma ênfase a isso. E aí a gente tem o diferencial desse tratamento, que é o técnico em dependência química, que é um adicto em recuperação. Adicto é o escravo de, é assim que a população em si chama viciado, chama dependente, nós chamamos de adicto, né, porque éramos escravos da droga, né, dessa forma é abordado o tema. E os nossos técnicos em dependência química têm essa experiência, viveram isso na pele. Os técnicos passaram por todo um processo de dependência. Exatamente, de dependência e de recuperação através dos 12 passos. São pessoas que têm 6, 5, 4, 3, 2, 1 ano de recuperação, né, que fizeram também um curso que é na Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, né, fizeram esse curso lá, e eles são os responsáveis por disseminar essa informação dos 12 passos, através de reuniões temáticas, através de leituras, através de discussões, através de tarefas para os residentes. Os residentes, em 15 dias que ele está lá, ele escreve uma tarefa chamada Por que estamos aqui? Então, todos os prejuízos que a droga trouxe, todos os problemas relacionados em sua própria vida. Depois é o primeiro passo, admitimos que éramos impotentes perante o álcool e as drogas e que tínhamos perdido o domínio da nossa vida. São 2 grandes mensagens, que é a impotência, né? Eu não posso bater de frente com a droga porque nasce em mim uma obsessão e uma compulsão muito grande. Admitir isso é difícil. Admitir isso é muito difícil, com certeza. E a perda do domínio da vida é mais ainda, porque quem perdeu o domínio da vida por causa do uso abusivo de álcool e drogas tem muita dificuldade de perceber isso. A doença é uma doença que a gente comumente chama como a doença da negação. Não, eu não sou viciado, eu não bebo todo dia. Não, eu não sou viciado, eu não tenho ainda prejuízo, eu só vou tomar uma. Né? E sempre há esse processo do diminutivo, né, dessa dependência, sempre tentando apaziguar os seus resultados. E que são resultados, muitas vezes, absolutamente prejudiciais à vida da pessoa e ela ainda não percebeu. O segundo passo, com 60 dias, ele escreve o segundo passo, que é admitir que tem um poder superior, né, e que nós éramos insanos e que Deus pode nos devolver essa sanidade. Né? O terceiro passo é entregar a nossa vida aos cuidados desse Deus recém-encontrado. E o quarto passo aí é um minucioso inventário moral dele mesmo. Ele fala da vida dele toda, ele conta os seus prejuízos, os seus problemas, os seus crimes, os seus traumas. Ele coloca isso através, muitas vezes, 100, 150, 200 páginas. Depois que ele faz o relato disso, ele lê para um grupo de pessoas, para os técnicos. Depois que ele faz isso, é que ele vai para uma ressocialização. A família. Como se comporta, de um modo geral, a família? Há sinais de esgotamento? A solidariedade renasce? Qual é... Há uma visão, eu diria,
sucinta disso ou é uma coisa muito mais complexa do que se possa imaginar a relação família dependente ou família adicto, como os senhores dizem? A família, muitas vezes, ela se comporta através do que a gente chama de codependência. Ela tem uma certa dependência daquele alcoólatra, ela tem uma certa dependência daquele adicto, e quase sempre esse comportamento se dá por um pai facilitador e um pai muito castrador, diretivo. Prepotente. E aí o adicto fica no meio dessa confusão e muitas vezes a família também adoece. Uma das formas que a gente tem de buscar o tratamento dessa família a cada mês nós fazemos uma interação direta com a família da comunidade, para a família explicando o nosso dia a dia da comunidade. Então, uma vez por mês nós fazemos uma reunião, mas nós direcionamos esse familiar ao amor exigente. É um grupo de ajuda também. Esse grupo de ajuda ele fica na Rui Barbosa, no Colégio Vera Cruz, toda quarta-feira, às 7 horas da noite. E esse grupo familiar acaba dando suporte para explicar para a família como ela tem que agir com esse dependente. Essa era também uma questão, né, que me chama a atenção. O que é... Existem casos em que a pessoa ou a família vai lá e ela voluntariamente chega à instituição. Isso. Mas há casos em que é preciso levar a pessoa independente de sua vontade. Quer dizer, há um determinado estágio em que os residentes são residentes que chegaram lá compulsoriamente. Exatamente. Como eu lhe disse, essa é uma doença que a gente comumente fala como uma doença da negação. E por que ela é assim? Falando em termos mais médicos, mais técnicos, na verdade, a droga ela altera todo o estado de comportamento da pessoa. Inclusive, altera o juízo de valor dessa pessoa. Ela altera a sua capacidade de percepção da realidade como um todo. Então, muitas vezes, a pessoa está num processo de uso compulsivo que ela não tem juízo de valor, ela não está mais com capacidade de discernir o certo ou o errado. E existe uma lei federal, eu não me lembro exatamente o número da lei, mas eu acredito que seja 10.216, essa lei federal, ela diz o seguinte: você tem duas formas de tratamento à revelia. Esse tratamento é o tratamento involuntário, que precisa de um laudo psiquiátrico. Então, um parente de primeiro grau precisa ir até o nosso psiquiatra, relatar todos os problemas, e essa pessoa tem que ter 3 motivos. Ela tem que ter o uso abusivo de álcool e drogas, estar atentando contra a própria vida, que já quer dizer o uso abusivo de álcool e drogas, ou estar atentando contra a vida de terceiro. Essas 3 coisas dão o direito à família de interferir e tratá-lo involuntariamente. E uma outra forma é através de um laudo judicial, de um juiz, que daí é um tratamento que não se chama exatamente involuntário, mas é um tratamento também à revelia. É possível fazer um cotejo entre os resultados, entre quem chega lá involuntariamente e quem chega voluntariamente? Eu posso, assim, lhe dizendo, eu não tenho... Empiricamente. Empiricamente. Eu tenho um dado um pouco melhor, que eu acho que eu não terminei meu raciocínio anterior. Enquanto no Brasil as comunidades terapêuticas têm em torno de 20% de resultado positivo, nós chegamos a 60%. As pessoas que terminam o nosso tratamento, 60% estão limpas e dão continuidade a esse processo de recuperação nos grupos anônimos, de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. Então, nosso resultado está muito melhor. Eu queria lhe parabenizar e dizer que mais uma vez, esta casa, e eu pessoalmente também, gostaria de me colocar à sua disposição para ser mais um combatente nessa difícil luta de vencer o flagelo das drogas. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado mesmo.